Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. Trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo, a vida futura. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. Donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram puéreis. Esse dogma pode, portanto, ser tido como eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a quem pertenciam, com vitória sobre os inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso ao povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem o mandamento de Deus e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, não há, a tal respeito, mais do que uma crença, balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar, neste ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo quando os homens já se mostravam maduros bastante para aprender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese. Torna-se uma realidade material que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que as descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias, e de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como toda gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições, ditosas ou infortunadas, da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um aqui, ao seu malgrado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. Comentários por Eduardo Sabag, retirado dos seus grupos de Evangelho no Lar. Olá pessoal, tudo bem? Vamos ao Evangelho de hoje. E hoje o tema é muito interessante. Apesar que todas as vezes eu falo que o tema é interessante, né? Mas é que eu acho mesmo. Bom, o tema hoje, a vida futura, vamos dizer assim, esse texto, né? É uma grande comprovação de que existe vida após a morte e de que existe uma vida futura. Porque Jesus fala que
que o reino dele não é daqui. O reino dele é do mundo espiritual. O reino dele é de outro lugar. Então ele deixa claro que a vida continua, né? Ele não fala que o reino dele é no céu ou é no inferno, ou que o reino dele é no planeta Terra, ou etc. Não, ele só fala que o reino dele não é daqui, né? Dando a entender o quê? Que realmente existe uma continuação. Inclusive, se a gente pensar que não existe continuação após a nossa morte, não tem sentido nenhum na nossa vida. E a gente pode reparar o quê? Que os ateus são sempre depressivos. É muito difícil você achar um ateu que não é triste e depressivo. Por quê? Ele não acredita em nada. Ele acredita que a vida é apenas a matéria em execução. E que quando a matéria assim acaba, né? A matéria morre, a matéria orgânica, a pessoa também desfalece e acabou, nunca mais. Como que uma pessoa dessa vai ter alguma perspectiva? Obviamente que não tem como, né? Nada que ele fizer, nem de bom nem de ruim, vai mudar o destino dele. É isso que ele pensa. Então é uma coisa bem triste. Infelizmente, esses espíritos, por não acreditarem no mundo espiritual, eles acabam sendo muito mais vítimas do que outros que acreditam. Ou seja, eles têm muito mais obsessores andando com eles do que os normais, do que as outras pessoas, né? E também a gente tem uma outra situação que seria aquelas pessoas que acreditam no céu ou no inferno. Então vamos lá, a pessoa morreu, ela vai ou para o céu ou para o inferno. Como? Eternamente, né? Por quanto tempo? O tempo todo. Não existe uma chance de você mudar de um para o outro. Existe um purgatório e tudo, mas é uma coisa meio complicada. Então nesse caso, se você tem um filho e você ama muito ele, e você é do bem, mas o seu filho é do mal, o seu filho vai para o inferno, você vai para o céu, você nunca mais vai ver ele. Que felicidade é essa? Não tem sentido também? Não é verdade? A pessoa vai começar a fazer coisas erradas para ir para o inferno para poder ficar com o filho. Então essas coisas a gente já percebe que não tem sentido. Principalmente aquela ideia de que quando a gente vai para o céu a gente fica descansando, tomando a aguinha na sombra e sem fazer nada. Jesus comprovou que isso não é verdade, né? Porque ele trabalha e ele disse: eu trabalho e meu pai também trabalha. E todos os espíritos superiores que nós conhecemos que encarnam na Terra trabalham e trabalham muito em prol do próximo. Então, obviamente que o serviço é o que tem de mais importante na vida de um espírito superior, né? Servir e servir e servir, que era o que Jesus dizia. Então, pessoal, essas palavras de Jesus e algumas outras também mostram que a vida futura existe, mas que ele não poderia falar mais coisa para aquele povo que era bem atrasado, né? Que era bem primitivo. Então é claro que ele não ia chegar para Pilatos e falar assim: olha, Pilatos, é que existe um mundo espiritual, isso e isso. Eles não iam entender nada, porque eles mal entendiam as coisas bem claras que Jesus dizia. Imagina quando falava sobre um tema desse, né? Quando Nicodemos perguntou para Jesus como a gente vai, né, para o reino dos céus, qual é a nossa salvação, Jesus explicou para ele que ele teria que nascer de novo. E Nicodemos não compreendeu e perguntou: como assim, mestre? Como que eu vou nascer de novo? Eu vou entrar de novo no ventre da mulher? E Nicodemos disse, e Jesus disse que não, né? Que nascer da carne é da carne e do espírito é do espírito. Ou seja, deixando muito claro que nascer e reencarnar é uma coisa e o espírito é outra, né? Deixando essa diferença grande. E Nicodemos não entendeu. Aí Jesus disse: se você não entende nem as coisas da terra, como eu vou te dizer as coisas do céu? Ou seja, Jesus está dizendo: se você não entende nem as coisas da sua encarnação e tudo mais, como que eu vou te explicar as coisas do mundo espiritual, a evolução espiritual e etc. É claro que Jesus falou isso também para que nós lêssemos isso e compreendêssemos essas coisas, né? Sabemos que a Bíblia foi adulterada no segundo concílio de Constantinopla, em 553 depois de Cristo. Eu já contei essa história nos Evangelhos e conto essa história no meu vídeo, tem um vídeo meu que fala sobre isso. Mas alguns pontos da reencarnação e da vida futura, eles não tiraram. Eles tiraram muitos pedaços de reencarnação, dizem que até tiraram livros inteiros, mas eu não sei se o bispo não percebeu, esses pedaços que falam sobre reencarnação, como o caso do cego, que Jesus curou, e alguns outros, estão realmente no Novo Testamento, comprovando que existe realmente uma vida anterior à nossa existência física e também depois, posterior à nossa existência física. Então, pessoal,
Jesus não podia chegar para aquele povo atrasadíssimo e falar: olha pessoal, existe um mundo espiritual e etc, etc. Por quê? Eles iam achar que era coisa do demônio, eles iam achar que... Aliás, eles achavam isso, porque eles acusavam Jesus de estar de pacto com o demônio. Como Jesus fazia curas, promovia curas nas pessoas, fazia desobsessão, as pessoas, né, na realidade os religiosos daquela época, que achavam um absurdo um homem curar as pessoas e ajudar o próximo, diziam assim: bom, ele só consegue tirar demônio das pessoas, por quê? Porque ele também tem um demônio. Então eles falavam realmente isso, os fariseus, né? Que eram os religiosos da época. Então você vê, mesmo na época de Jesus, as pessoas, a maioria não via Jesus como Jesus. Eles eram tão ignorantes e atrasados que eles viam Jesus como uma coisa ruim, né? Eles acusavam Jesus de estar com demônio, acusavam Jesus de ser pecador porque ele não guardava o sábado, isso estava escrito na lei. Então eles fizeram muitas coisas contra Jesus. E infelizmente isso acontece com o espiritismo até hoje, né? Nós sabemos que algumas pessoas que não compreenderam ainda o verdadeiro sentido da caridade, do amor de Jesus, dos ensinamentos que ele veio nos trazer, fazem muita confusão em relação a isso. Então acusam o espiritismo de coisa do demônio e tudo mais, mas faz parte, né? Mas o interessante é isso, é que Jesus, obviamente, já sabia o que iria acontecer, então calculou que essas palavras chegassem muito bem a nós, deixando claro que existe uma vida futura, deixando claro que a vida não acaba aí, que a vida continua, né? Mas que ele não podia falar tão abertamente. Mas Jesus também falou, né, que enviaria o Consolador prometido, que ele ia rogar para o Pai dele e ele ia enviar o Espírito de verdade. Esse Espírito de verdade iria ensinar em nome dele, né, ia explicar melhor as coisas que ele não pôde explicar. Esse Espírito de verdade, obviamente, é o Espiritismo. E isso está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no Consolador Prometido. Vocês podem dar uma lida lá. E está também no Evangelho, né, na Bíblia, na parte de João. E ele falou várias vezes sobre isso na Bíblia. Então, pessoal, a gente tem que ter em vista que nós somos seres espirituais que estamos vivendo fases transitórias no planeta Terra, na parte carnal. É como se a nossa existência fosse uma linha infinita e cada existência fosse, quer dizer, nossa existência do espírito, né, fosse uma linha infinita e cada existência física fosse só um pontinho muito pequeno nesta nossa linha, né? Por isso que a gente percebe onde está o Império Romano, que foi tão poderoso, tudo foi às ruínas, tudo se perdeu. Onde estão todas as civilizações que construíram impérios durante os diversos séculos, né? Muito orgulhosas e tudo mais, todas se perderam. E o que fica realmente é o espírito. Então não devemos dar tanta importância para as coisas transitórias. Então os problemas nossos são transitórios, todos eles vão passar. Existe uma vida que vai nos levar, independente do nosso caminho, vai nos levar para a evolução espiritual e nós todos vamos evoluir muito. É claro que alguns vão tomar um caminho pior e vão demorar muito mais, outros vão tomar um caminho mais fácil, né? Resistindo às tentações, fazendo o bem, fazendo a caridade, chegarão mais rápido. Mas todos nós vamos, mais cedo ou mais tarde, chegar à classe dos espíritos puros, pois a evolução é contínua, mesmo que o espírito não queira, ele pode ficar estacionado, mas ele não pode regredir. Então a vida futura é uma coisa muito interessante. Eu aconselho vocês a fazer uma boa reflexão sobre isso, né? Pensar todos os dias se a gente dá realmente importância correta para as coisas materiais, se a gente dá realmente importância correta para as coisas morais. Porque normalmente a gente, infelizmente, por viver na carne, viver encarnado, faz a inversão de valores, né? Se foca muito na parte material, mas realmente deveria ser o contrário. Então é isso, pessoal. Obrigado, espero que vocês tenham gostado do nosso evangelho. Coloquem suas dúvidas aí abaixo e nós responderemos. Muito obrigado, que assim seja. Vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade, pela implantação do Evangelho em todos os lares, pelo equilíbrio e paz de todas as famílias, pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e a amizade mútuas,
pela cura e sustentação dos familiares e amigos, pelos presentes na reunião, pelos familiares e amigos desencarnados, pelo lar onde está sendo feito o Evangelho. Prece final. Agradecemos a todos que participaram deste Evangelho, principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para seu adiantamento e o perdão por qualquer falha que podemos ter cometido com eles. Pedimos para que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus, e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Que assim seja.